bem? Na última aula a gente falou sobre o período em que os holandeses estiveram em Pernambuco, aqui no Brasil. Eles ficaram alguns anos aqui e isso influencia de algumas maneiras a vida aqui na colônia. A gente falou que um dos resultados é que o Brasil vai se tornar, para Portugal, a colônia mais lucrativa que ele tem. Então aqui é bom que ele cuide. A gente terminou aquela aula perguntando, será que agora Portugal vai finalmente ocupar o território todo do Brasil? Todo aquele território que pertencia a ele, segundo os tratados, as divisões que ele tinha feito com a Espanha? Pois é, agora a gente vai ver que Portugal vai se dar o trabalho de começar a adentrar no interior do Brasil. E é disso que a gente vai falar hoje, sobre a marcha da colonização no Brasil, quando eles vão entrando no território brasileiro. Nessa época, lá por volta do século XVII, estima-se que o Brasil tinha uma população de entre 70 e 100 mil habitantes, incluindo todo mundo, colonos e nativos. Todo mundo que estivesse aqui dava por volta de 70 a 100 mil. Claro que a gente está falando de nativos que mantinham contato com os colonos, e não considerando todo mundo que já estava aqui quando chegaram os portugueses. Então essa população que vivia a vida colonial, digamos assim, de uma maneira ou de outra, era por volta de 70 a 100 mil habitantes. Se a gente olha esse mapinha que está aqui, a gente percebe que a colonização brasileira foi predominantemente no litoral, porque eram terras evidentemente mais próximas ao Oceano Atlântico, elas eram propícias ao cultivo da cana-de-açúcar, então Portugal não viu muitas razões para entrar. Só que agora, a partir do século XVII, as coisas começam a mudar um pouquinho. E o que acontece? Por que é importante a gente discutir, quando é que Portugal entra no interior do Brasil? Porque as décadas em que Portugal esteve só no litoral, por que nos importa a gente ficar discutindo sobre quando é que Portugal entrou no território brasileiro, foi para o interior, ou quanto tempo ela ficou no litoral, que diferença isso faz pra gente? Ora, importa porque todos esses anos, essas décadas em que Portugal ficou restrito ao litoral, indicava que a exploração de Portugal só tinha um único objetivo, ele não ligava nem um pouco para a vida aqui na colônia. Tudo que ele explorava aqui era para levar para Portugal. É claro, você vai falar, mas o Brasil era uma colônia, então essa é o jogo que acontece aqui. Sim, isso é verdade. É claro que num sistema colonial, a metrópole, tudo que ela faz numa colônia é em benefício da metrópole. Só que, se você entra no interior do país, você acaba criando uma vida aqui dentro, uma espécie de vida comunitária aqui. Por exemplo, quando você olha a colonização nos Estados Unidos, você percebe que lá as pessoas estavam querendo povoar aquele lugar. É claro que havia uma questão de exploração? Sim, havia. Só que o fato de ter havido povoamento fez com que, paulatinamente, aquela colônia fosse ganhando vida própria. Então aqui para o Brasil, para a gente que foi colônia, todos esses anos em que Portugal ficou restrito ao litoral, significava que ele não ligava nem um pouco para o que acontecia aqui. Não importava muito. Agora, conforme ele vai entrando, ainda que a metrópole não esteja muito interessada, vai se criando aqui uma vida. As pessoas vivem aqui, elas precisam consumir aqui. Você precisa de sistema judiciário aqui, você precisa de cidade, você precisa das coisas, você precisa de infraestrutura. Então é isso que importa. Por isso que é importante quando Portugal começa a adentrar. Isso vai fazer com que a situação da colônia, aos pouquinhos, vá mudando. E a gente já mencionou isso. O sistema colonial é um sistema que, inevitavelmente, entra em colapso. Por quê? Porque a ideia é, você chega numa terra e começa a explorar. Só que para explorar, você precisa criar certas condições de produção. Só que o tempo vai passando, você vai necessitando que as condições de produção acabem melhorando. Isso faz com que as pessoas tenham que ir para essa região.
Ora, se elas têm que ir para lá, elas vão querer claramente construir povoados, melhorar a condição de vida ali. Então o sistema colonial exige com que a região vá crescendo, vá ganhando autonomia aos poucos. Por isso que quando a gente fala uma colônia de povoamento ou uma de exploração, é claro que uma colônia de povoamento, você quer explorar? Quer explorar. Então você tem esse objetivo de povoar também. Uma de exploração tem aquele objetivo primário de vamos tirar tudo que dá para tirar dali que dê lucro. Mas é claro que não é impossível você explorar sem que tenha humanos ali. Então ela também causa um povoamento, ainda que seja um efeito secundário. Então, e é por isso que importa pra gente quando ele entra para dentro do território. Significa que é mais um passinho para que a colônia tenha vida própria e em algum momento se separe da metrópole. Então por esse mapinha que a gente vê aqui, vê que sim, foi predominantemente no litoral. Mas olha como rapidamente, no século XVII, ele vai entrando no território. Especialmente ali no norte. Você percebe que ele vai chegando até na região amazônica. E aqui na parte sudoeste. E esse processo de interiorização do povoamento? Esse processo das pessoas povoarem partes no interior do país. Ele se deu de 4 grandes maneiras. Foi através de expedições militares, que são o quê? São expedições que o governo mandou, ou seja, são expedições que se costuma dizer são expedições oficiais, que o governo manda para territórios no interior do país, que em geral era para expulsar estrangeiros. Espanhóis e franceses, especialmente esse. Quando eles ocupavam alguma região que Portugal entendia que pertencia a ele, ele mandava tropas oficiais. Então, onde Portugal nunca tinha chegado, chegava oficialmente para expulsar esses estrangeiros. Além disso, e essa é uma das maneiras mais famosas, a gente que é aqui de São Paulo fala muito disso, porque a maioria deles saíram daqui, da vila de São Paulo. Então, para São Paulo, essa figura é importante. Que figura? Figura dos bandeirantes. Bandeirantes que eram expedições particulares, não eram patrocinadas pelo governo. Eram particulares que tinham alguns objetivos. Elas basicamente serviam para aprisionar. Aprisionar quem? Indígenas. E a gente já vai falar por que eles estavam aprisionando indígenas. Para resgatar. Para capturar novamente um escravo fugido. Se o escravo fugiu do senhor, ele ia lá e pegava de volta. E para procurar metal precioso. Essas são as principais funções desses bandeirantes. E o Brasil, São Paulo, tem muitas homenagens, tem várias rodovias com o nome de bandeirantes, tem uma rodovia que chama Bandeirantes. Então São Paulo tem uma forte relação com essas figuras, ainda que talvez não sejam as figuras mais amáveis do mundo. Uma outra maneira que o Brasil teve de entrar no seu território foram os jesuítas missionários. Quem que é os jesuítas missionários? Como eles tinham, o próprio nome diz, missionário, como ele tinha essa missão de espalhar, de evangelizar, de levar o catolicismo para o mundo, quando ele chega ao Brasil, logo no século XVI, ele começa esse processo de catequização. E para fazer isso, ele vai encontrar como melhor alternativa criar aldeamentos. Criar pequenas, digamos que uma vila, uma espécie de escola, internato, onde ele vai ensinar o cristianismo, vai ensinar a língua portuguesa, vai ensinar cultura europeia para os nativos. Especialmente na região norte, você percebe que eles também entram muito, assim como as expedições oficiais, os jesuítas também têm uma forte presença no povoamento no norte. E além desses 3, vai ter a pecuária, a criação de gado. A criação de gado ela vai ser basicamente expulsa para o interior do país, porque Portugal não queria que eles ocupassem faixa de terra que podia ser propício para agricultura exportadora, para cana-de-açúcar. Como eles não queriam que esse pessoal ocupasse esse pedaço, que era muito lucrativo, com gado que servia para nada, eles foram entrando, foram obrigados a ir para dentro. E basicamente 2 regiões de novo. No norte vai ter pecuária, só que vai ser uma pecuária que não vai durar muito. E o sul.
E se você pensa um pouquinho, se você é brasileiro e pensa, você fala, ó, gaúcho sabe fazer churrasco. Você já ouviu falar nisso? Tem a ver com esse negócio aqui. O fato de que no sul eles deram muito bem com a pecuária. Então a gente viu, tem 4 grandes modos de o povoamento chegar no interior do país. Expedições oficiais, bandeirantes, jesuítas e pecuária. Agora a gente vai explicar um pouquinho sobre cada um dessas 4 maneiras. Entre esse mapinha do século XVII e esse do XVIII, o Brasil até que foi consideravelmente povoado. Foi muito bem sucedido. Você percebe, claro, que algumas regiões ainda vão ficar ali durante muito tempo sem ninguém. Alguns pedaços do Brasil é Getúlio Vargas que vai levar a cidade para lá, povoamento para valer. Até então é um espaço vazio. Mas você percebe que, olha, o norte vai chegar bem longe, o povoamento, assim como a parte ali do sudeste e o sul é muito bem povoado. O nordeste também fica muito bem povoado. E você já nota por esse mapa, que a gente vai falar no fim da aula, o Tratado de Tordesilhas, ele é devidamente ignorado, não é? Ninguém liga muito. Então vamos lá, as expedições militares. E as expedições militares, desde o começo da colonização, elas acontecem. Porque desde o começo, franceses e espanhóis chegam aqui, um quer pegar um pedacinho lá, outro quer pegar um pedacinho aqui. Então, desde o começo, Portugal ele se preocupa com isso. Ele manda tropas expulsar esses estrangeiros. Então, não é propriamente uma prática incomum para a vida aqui na colônia. No norte e nordeste, essas tropas, especialmente a partir do final do século XVI, elas criaram muitas fortificações e, como eu disse, elas lutavam contra os estrangeiros e até contra nativos que resistiam à ocupação colonial. Esses fortes que foram construídos por essas expedições acabaram dando origem a cidades bem importantes hoje. Por exemplo, João Pessoa, atual João Pessoa, Natal, Fortaleza, Belém. Todas essas são cidades que se originaram dessas fortificações que essas tropas fizeram conforme iam expulsando estrangeiros e até entrando no território nacional. As expedições militares na parte oeste e sudoeste, elas já aconteceram mais para a segunda metade do século XVII e aí você já nota que tem de fato um esforço governamental para alcançar o interior do país. Qual que era a ideia? É que eles alcançassem o Rio Tietê, sabe, o Rio Tietê que corta São Paulo hoje, que em algumas cidades é extremamente vivo e infelizmente quando se aproxima da capital é um esgoto a céu aberto, lamentavelmente. Então a ideia era transformar o Rio Tietê, que corta o estado, numa linha estratégica que facilitasse a defesa do território contra estrangeiros, especialmente espanhóis, e facilitasse o povoamento futuro de toda essa região do país. Então a ideia era que a gente chega até o Rio Tietê, controla o Rio Tietê, e a gente vai ter uma boa faixa de movimentação para evitar estrangeiros e para facilitar o povoamento. E de certo modo foi bem sucedido. E de novo, eles entravam ignorando o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Essa não era uma preocupação das tropas. Além das expedições oficiais, a gente tem como grande mola propulsora desse povoamento do interior os bandeirantes. Muito, muito importantes. Em São Paulo a gente tem até um monumento aos bandeirantes, que aliás é o monumento que está servindo de fundo para os slides aqui. E como eu disse no início, se você não é de São Paulo tem muitas e muitas rodovias com nome, com alusões aos bandeirantes. Fernão Dias, a própria rodovia Bandeirantes. Então São Paulo tem muitas alusões, porque de fato os bandeirantes foram importantes para que o interior de São Paulo fosse povoado. Aliás, São Paulo, a vila de São Paulo, era uma das exceções em relação àquela faixa litorânea
que os portugueses ocupavam no Brasil. Que a gente começou falando, ó, Portugal ocupava principalmente o litoral. A vila de São Paulo era uma das poucas vilas que não estavam no litoral, já estava mais para o interior. São Paulo já nasce diferenciada aqui, já está mais para o interior. Então esses bandeirantes eram grupos que eram contratados para cumprir determinadas missões. Eles eram formados basicamente por pessoas brancas, por mestiços e até por indígenas. Era esse grupo. E era um grupo que era chefiado por um sujeito chamado de armador. O cara que chefiava era chamado de armador. Que organizava essa tropa toda era ele, o armador. Então era isso. E esses sujeitos bandeirantes nem sempre eram pessoas, digamos, com uma índole tão correta, digamos assim. Muitas vezes eles tinham um passado com crimes. Então por isso que às vezes os historiadores chamam atenção para o fato de que São Paulo, por exemplo, que tem tanta história, afeição pelos bandeirantes, pode até ter, porque de fato foram importantes para o povoamento do estado. Mas não pode se esquecer que esses sujeitos nem sempre foram pessoas muito corteses, digamos assim. Então, eles eram esses grupos particulares, que eram contratados para fazer algumas coisas. Eles não eram um grupo todos iguais. Eles tinham umas 3 funções, basicamente. Se você tivesse dinheiro e precisasse contratar uma bandeira, ela podia servir para 3 coisas. Para apresamento. Ora, apresamento, uma bandeira de apresamento. Ora, só o nome já te indica que negócio é esse. Uma bandeira de apresamento, ela tinha como principal função entrar no interior, entrar no meio do mato, achar indígenas, capturar e escravizar. É isso que eles faziam. Além disso, das bandeiras de apresamento, você tinha bandeiras de contrato, também chamadas de sertanismo, ou sertanismo de contrato. O que esse grupo fazia? Você contratava eles para fazer o quê? Basicamente, para controlar rebeliões de indígenas, de nativos. Você fala, tá tendo aqui uma confusão, você contratava esse pessoal para resolver. Ora, como é que você acha que eles resolviam? Na conversa, fazendo um contrato? Não exatamente, não é? Na força bruta. E além de resolver essas rebeliões, eles também eram chamados para capturar escravo que tinha fugido. O escravo fugiu, chama os caras que eles vão atrás. Então você imagina que ele não vai capturar o escravo, claramente não vai querer voltar, ele não vai capturar com o coração mais cheio de amor que existe, não é? Então você já imagina, assim, foram importantes, mas não necessariamente você precisa colocá-los num pedestal. Além disso, você também poderia contratar bandeira para fazer prospecção. Eram bandeiras de prospecção. O que uma bandeira de prospecção faz? Tem gente hoje em dia, por exemplo, que faz um negócio em marketing que chama-se marketing de prospecção. Ele faz prospecção. O que é isso? É sondar possíveis clientes e ver quem se interessa. Era isso que essas bandeiras faziam. Não com clientes, mas com metais preciosos. Entre aí e procure metais preciosos. Ora, por que eles precisavam de metais preciosos? Ora, porque o que regia aqui todo esse sistema colonial era o mercantilismo. E Portugal ainda queria encontrar metais preciosos. Ainda mais agora que ela já não enfrentava problemas financeiros, era muito importante que encontrassem essa porcaria de ouro e prata. Precisava encontrar os metais preciosos. Então eles não haviam desistido. Então você contratava bandeiras para entrar no meio do Brasil aí. E veja, não é Brasil igual hoje, com cidades, asfalto, não. É meio do mato. Entrar em lugares que ninguém entrou ainda, onde tem nativos, que não necessariamente vão gostar de você entrando na terra dele. Mas bandeira servia para isso. Capturar indígena, resolver rebelião e recapturar escravo fujão, como eles diziam. Eles colocavam até no jornal, procura esse escravo fujão. E procurar prospectar metais preciosos. A gente pode ver nesse mapinha aqui como é que se deu a divisão dessas funções no Brasil. Você percebe aqui em laranjinha, que são as bandeiras de apresamento. Você percebe que, nossa, ele anda muito. Chega até lá em cima, no norte do país.
Claro, ele estava procurando indígenas, então ele teve que entrar bastante no território brasileiro para ir capturando. A gente vai ver mais para frente que uma das razões para isso, dessas bandeiras de apresamento, é especialmente durante a ocupação holandesa. Aí a gente olha aqui as de prospecção, aquelas que procuravam metais preciosos. Percebam que eles pegam uma boa parte da região norte, tem uma que chega até Belém, e claro, eles também chegam à região que hoje a gente chama de Minas Gerais. Não por acaso Minas Gerais. A gente percebe aqui que as de contrato, as que estavam buscando escravos, fugidos, elas já se aproximam mais da região do litoral, indo em direção ao nordeste. E também vão ter relação com a ocupação holandesa, mais especificamente com após a ocupação holandesa. Ora, então as bandeiras de apresamento, elas foram muito importantes durante o domínio holandês, por um motivo muito simples. Ora, os holandeses, eles conquistaram alguns territórios portugueses que forneciam escravos. Então eram territórios fundamentais para todo o tráfico negreiro português. Então, quando os holandeses dominam essas regiões, eles desmontam todo esse sistema, todo esse mercado negreiro que Portugal tinha. Então, o que vai acontecer? Durante a ocupação holandesa, os holandeses vão controlar o fornecimento de escravos. Só vai chegar escravo em Pernambuco, que é a região onde os holandeses estão. Então vai começar a ter falta de escravo no Brasil. Na América Portuguesa, só tinha na Holanda. Ora, como faltou mão de obra, os senhores de engenho vão contratar essas bandeiras de apresamento para irem atrás dos indígenas, dos nativos, que eram chamados na época de negros da terra, né? Fazendo uma referência como se fossem os escravos nativos, os escravos da região. Então eles iam lá, capturavam e vendiam para fornecer mão de obra para o senhor do engenho português. Os de Pernambuco continuavam lá com o escravo africano. Ora, se as bandeiras de apresamento elas foram muito importantes durante o domínio holandês, as bandeiras de contrato, as sertanismos de contrato, elas foram muito importantes após a expulsão dos holandeses. Não exatamente expulsão, né? Porque Portugal pagou uma boa quantia de ouro para a Holanda, mas isso é insignificante. Após a saída dos holandeses, como é que estava a região de Pernambuco? Ora, estava bagunçado. Então precisava reorganizar. Quando reorganiza inclusive o mercado negreiro. Então por isso que as bandeiras de apresamento perdem força. Porque, ora, elas cresceram muito quando você precisava de mão de obra. Agora que o escravo negro entrou de novo no esquema, você não precisa mais dos nativos. Então perde força. Em compensação, as de contrato ganham força. Por quê? Porque como ainda está se organizando após essa ocupação holandesa, você muitas vezes vai precisar. Eu quero dizer, grandes pecuaristas, senhores de engenho e autoridades do governo. Essas figuras, não você, um pobre coitado brasileiro. Mas a elite brasileira, digamos assim, luso brasileiro. Ora, quando essa elite precisava resolver problemas, rebeliões, que claro, estava bagunçado Pernambuco, você contratava essas bandeiras. E sem falar que, nesse período, foi um período que a gente falou na última aula, muitos escravos fugiram, ficou um tanto confuso. Ora, você precisava recapturar esse pessoal. Então você contratava o pessoal especializado para isso, que eram as bandeiras de contrato. E por fim, uma das funções que na próxima aula a gente vai ver que deu muito resultado e mudou bastante coisa aqui na vida na colônia, que eram as bandeiras de prospecção. Especialmente a partir da segunda metade do século XVII, Portugal começou a enfrentar a crise financeira. Boa parte dessa crise é resultado do quê? Da ocupação holandesa em Pernambuco. Todo esse trabalho, toda essa força que eles tiveram que fazer para tirar a Holanda do Brasil, para tirar eles de vários territórios na África que pertenciam a Portugal. Toda essa operação, quase uma operação de guerra, exigiu muito dinheiro de Portugal. E Portugal passou por uma crise financeira. Então o que eles começaram a fazer?
eles incentivavam, como? Oferecendo recompensas materiais, títulos, honrarias. Eles até ofereciam perdão de algum eventual crime que você tivesse cometido. E claro, eles conheciam quem eram as figuras que comandavam bandeiras. Então vai que o cara tivesse cometido um crime aí... Sabe como é que é, né? Acontece. Às vezes você mata uma pessoa lá, outra cá, acontece. Então veja, caso você tivesse feito isso, eles incentivavam você, eu até perdoo isso aí, desde que você tope criar uma expedição e procurar metal precioso. Então, o governo português de fato fez incentivos reais para as pessoas, entrem no território brasileiro e procurem algum lugar que tenha ouro. Era isso, precisava. Para você ter uma ideia, em 1674, um armador, ou seja, o chefe de uma expedição, o Fernão Dias, que em São Paulo é nome de rodovia, ele saiu de São Paulo e foi em direção à região que hoje a gente chama de Minas Gerais. Ele, coitado, não achou o que ele procurava. Mas ele ficou 7 anos procurando. Imagina. É claro, o objetivo principal era encontrar a porcaria do ouro. Só que nesse processo ele acabou levando povoamento para o interior do país. Então o sujeito ficou 7 anos. Ele não encontrou nada. Mas outros encontraram, no final do século XVII mesmo. Finalmente eles encontram. Para você ter uma ideia, é o que está aqui no slide, 3 exemplozinhos. Em 1693, achou ouro em Minas Gerais. Que ainda não era chamado de Minas Gerais, não se esqueça, chama Minas Gerais, depois que eles encontram ouro. Tem a ver com isso. Depois, em 1719, vão achar ouro no Mato Grosso. Viu? Não é só Minas. Em 1725, eles encontram em Goiás. Então veja, finalmente, finalzinho do 17 e a partir do 18, tem ouro. Agora a história aqui no Brasil vai ser outra agora. Então essas bandeiras elas são muito, muito importantes para que isso aconteça. Claro, eles eram financiados para isso, mas eles iam. Valia a pena para eles. Quando esse pessoal, não o pobre do coitado do Fernão Dias, quando eles finalmente encontram ouro no final do 17 e especialmente durante o século 18, muita gente vai ser motivada. Ô louco, tem ouro, vou me mudar para esses locais. Só que são locais extremamente a esmo, não tem nada. É o pessoal chegando no interior do Brasil. Hoje tem regiões no interior do Brasil que não tem nada. Imagina nessa época que nem era povoado, tá povoando agora. Ora, então vai surgir o que se chama de monções. O que é uma monção? Uma expedição de comércio. A gente pode até ver nesse quadro famoso. Ora, o que era? Como as pessoas se mudaram para regiões onde não tinha nada, saíam expedições que iam levar comida, roupa ou qualquer outro produto que fosse necessário para aquela região. Então é isso que acontece aqui. Se as pessoas forem para alguma região inóspita do Brasil, vai precisar de mantimentos, de roupa, de comida, vai precisar de tudo. Então vai ter alguém que vai vender, que são essas expedições, as monções, que vão para lá para levar essas coisas para vender. Então veja como quando a gente começa a adentrar o território, a colônia começa a ganhar vida própria. Ora, não tinha. Agora você chegou numa região inóspita, um monte de gente vai lá procurar ouro, você vai precisar ter vida lá. Pronto, vai ter gente fazendo comércio. Veja como começa a mudar a vida na colônia. Além das expedições oficiais dos bandeirantes, também contribuiu para a interiorização do povoamento os jesuítas. Ora, quem são os jesuítas? Jesuítas são sacerdotes que pertencem à Ordem da Companhia de Jesus. Ela foi criada por um sujeito chamado Inácio de Loyola em 1534. Eles têm vários objetivos, eles são uma ordem importante, até hoje eles existem. Eles são bem importantes na história mundial, digamos assim. Ora, um dos objetivos dessa ordem era espalhar o catolicismo pelo mundo. E a gente sabe que existia aqui, entre Portugal e a igreja, o sistema de padroado. O que é isso? É aquele acordo em que um protege o outro, digamos assim. Onde Portugal chegar, ele vai levar algum representante da igreja junto. Ele vai levar a igreja naquele território novo. Então não demorou muito para chegar aqui no Brasil um grupo jesuíta. Chegaram em 1549, comandados pelo Manuel da Nóbrega. Chegaram aqui,
A ideia é catequizar, é ensinar os nativos a religião dele, o cristianismo, ensinar a língua portuguesa, ensinar a cultura europeia. Ora, como é que eles vão fazer isso? Eles vão construir aldeamentos, ou missões. É uma espécie de vila, ou uma escola grande, digamos assim, onde esses indígenas ficavam como que protegidos pelos jesuítas, aprendendo essas coisas. No norte, além de aprender, além desse caráter educacional, digamos assim, tinha exploração das drogas do sertão. Os indígenas participavam disso. Porque como eles conheciam o território, eles sabiam onde procurar. O que eram drogas do sertão? Guaraná, pimenta, castanha, baunilha, plantas medicinais, esse tipo de coisa. Produtos naturais de interesse econômico. Como tinha isso muito no norte, os nativos conheciam, então eles contribuíam, talvez não espontaneamente, mas contribuíam, extraindo essas coisas para os jesuítas. Fornecia lucro para o jesuíta. Então, uma boa parte do povoamento do norte é feito assim. Dá pra você ver nesse mapa. Veja como eles foram realmente presentes no norte. Só que os jesuítas tinham essa ideia de catequização, de certo modo, proteção do nativo. Só que os colonos nem sempre tinham essa mesma ideia. Muitas vezes o que eles queriam, o que eles precisavam, era escravizar o nativo. Eles precisavam da mão de obra. Como eles muitas vezes tinham esse interesse, e eles olhavam para esses aldeamentos, o que eles viam lá? Viam, nossa, olha, são nativos que já foram educados, já sabem o trabalho. É quase como se fossem nativos domesticados. Olha, o negócio já está feito, é só você pegar e botar para trabalhar. Então esse pessoal tinha olho grande, eles ficavam muito interessados nos nativos que estavam sob influência dos jesuítas. Então eles queriam muito tomar esses nativos como escravos. Só que tinha essa tensão. Os jesuítas, evidentemente, não queriam que isso acontecesse. Durante a União Ibérica, os jesuítas conseguiram uma proibição formal, oficial, de escravização dos indígenas. Ficou proibido você atacar os aldeamentos e ficou proibido você escravizar os indígenas. Então os aldeamentos eram livres, eram territórios onde os colonos não poderiam entrar. Só que crise financeira chega e, especialmente, de novo, por causa dos holandeses, que a gente viu que quando os holandeses saíram de Pernambuco, eles vão começar a produzir açúcar. Eles vão concorrer com o açúcar de Portugal, com o açúcar brasileiro. Ora, isso causa uma crise em quem vivia do açúcar. Ora, especialmente na capitania do Maranhão, a partir de 1650, a crise vai apertar. O negócio vai ficar feio. Os escravos africanos vão ser caros demais para os senhores engenhos do Maranhão. E se o escravo africano ficou muito caro para o senhor do engenho do Maranhão, o que ele vai fazer? Abrir os olhos em cima dos nativos do aldeamento. Seria a mão de obra perfeita. Vamos pegar. Então você tinha essa tensão entre jesuítas e o pessoal que queria pegar os nativos, os colonos. Aquele conflito. E é claro que isso vai gerar algumas revoltas. Uma das mais significativas foi a revolta de Beckman, em 1684. Como é que começa toda essa revolta? Ora, você tinha essa situação aí no Maranhão. Faltava mão de obra, você não tinha dinheiro para comprar o escravo africano, você ficou de olho no nativo, domesticado, pronto para o trabalho que você precisava. Ora, os senhores do engenho do Maranhão vão fazer o quê? Vão organizar tropas para invadir esses aldeamentos. Ora, é claro que os jesuítas vão reclamar, falar, ora, não pode isso aí. Ora, o que vai acontecer? O governo português vai criar a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, em 1682. Era uma tentativa de amenizar a situação dos senhores do engenho e assim que eles parassem de tomar os aldeamentos. Vai acontecer o quê? Essa companhia deveria fornecer 500 escravos africanos por ano durante 20 anos. Então, durante 20 anos, eles colocariam 500 escravos africanos lá no Maranhão. Imagina que isso seria caro. Além disso, essa companhia devia abastecer a região com produtos.
tipo tecido, bacalhau, comida, esse tipo de coisa. Deveria fornecer isso com um preço competitivo. Esse era o objetivo, senão você não precisava deles. E a ideia também era que a companhia fosse capaz de comprar o açúcar produzido no Maranhão e revender para a metrópole. Deu certo? Não. Fracassou em muitos sentidos. Ela não conseguiu fornecer os 500 escravos por ano. Fracassou. Ela vendia os produtos aos maranhenses a preços muito altos. Ora, se o problema era uma crise financeira, não serviu para nada. O açúcar. O açúcar era comprado por um preço baixo, ou seja, não ajudava o senhor do engenho do Maranhão. Ele queria que ele comprasse a um bom preço para vender uma quantia razoável para a metrópole. Mas na hora que acontecia, ele comprava a um preço baixo. Então foi um fracasso completo. A companhia de comércio fracassou. Ora, isso fez o quê? Reacendeu os ânimos entre os senhores de engenho da região. Ficaram doidos. E liderados pelo sujeito chamado Manuel Beckmann, por isso a revolta de Beckmann, eles vão ficar enfurecidos e vão se revoltar. Eles queriam acabar com a companhia e acabar com a influência dos jesuítas. Então o que eles fizeram? No dia 24 de fevereiro de 1684, eles vão destruir os armazéns da companhia geral, acabou, vão destruir tudo, e vão expulsar os jesuítas do Maranhão. Mandou os caras embora. Além disso, ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles criaram um novo governo, constituíram um novo governo lá, comandado por eles, e eles mandaram o irmão do Manuel Beckmann, o Thomas Beckmann, para Lisboa para explicar para o rei o que estava acontecendo. Ele ia falar, ó, aconteceu isso. Eles imaginaram provavelmente que o rei entenderia. O que aconteceu? O rei entendeu? Pois é, ele entendeu e não gostou. Ele mandou prender o Thomas Beckmann, o irmão que foi lá falar com o rei. Ele mandou um novo governador para o Maranhão, o Gomes Freire de Andrade, mandou para lá. Esse novo governador, o Gomes, ele chega em 1685 até o Maranhão. Quando ele chega lá, ele faz o quê? Ele pega o Manuel Beckmann e os outros líderes e enforca. Os jesuítas, eles ganham permissão para voltar ao Maranhão. A companhia de comércio, que foi um fracasso, é extinta. E essa é uma pequena mudança que talvez agradasse aos enforcados. A política de escravização em relação aos indígenas mudou um pouquinho. Em alguns casos era permitido. Você teria que olhar algum caso específico e falar, opa, deixa eu ver. Ah não, esse caso você pode. Ah não, esse não. Então já não era uma ordem, a regra geral. Não se pode escravizar mais indígenas. Agora mudou. Não se deve escravizar? Não. Mas em alguns casos em particular pode ser que seja necessário e a gente permite. É isso que a revolta de Beckmann consegue. Quase nada. Além da expansão oficial das bandeiras dos jesuítas, um outro fator para o povoamento do interior é a pecuária. A gente vê aqui por esse mapinha que a pecuária ela é bastante significativa. No sul e no norte também, no nordeste ela também foi... Ela não é de se desprezar, mas é especialmente no sul em que ela vai ser muito bem sucedida. E a pecuária, ao contrário da produção de açúcar, esse é importante. Veja como a interiorização faz a colônia ter vida própria. Ela não servia para o mercado externo. Porque a gente sabe, a agricultura produz cana, produz açúcar, manda para fora. Ora, a pecuária não era para mandar para fora. Era para aqui para dentro, para o mercado interno. Era para a vida dentro da colônia. Você tem uma ideia de como Portugal não estava muito interessado na pecuária? Em 1701, ele chegou a proibir que numa faixa, saindo do litoral, numa faixa de 80 km, tivesse pecuária. Ele não queria de jeito nenhum que tivesse gado onde poderia ter cana-de-açúcar. Então é uma atitude governamental que expulsa os pecuaristas para o interior. No Nordeste, a pecuária, além de fornecer, claro, carne fresca e couro, claro, você matou o bichinho, tem o couro, a pele, e a carne, você acabou de matar. E lá eles também trabalhavam com carne seca. Carne seca é a carne que é salgada e ela é seca ao sol. Como é uma carne salgada, ela aguentava mais tempo de preservação. Eles não tinham geladeira. Então a carne salgada preservava por mais tempo a carne. Só que não vai durar muito a pecuária no Nordeste. Porque a partir do século XVIII ele vai começar a ter concorrência da pecuária mineira.
A gente vai ver que a pecuária mineira, inclusive, vai estar associada aos metais preciosos. Vai estar tudo associado à pecuária, especialmente a leiteira, com a exploração mineradora. Então a concorrência vai fazer com que, a partir do século XVIII, com que a pecuária nordestina já comece a minguar. E a gota d'água vai ser uma seca muito forte que vai ter em 1791 e 1793. Já não estava bem. Com 2 secas avassaladoras, já era. A pecuária nordestina vai à falência. Ela desaparece. No sul, aí é um negócio um pouco diferente. Por quê? Porque o sul ele tem vastas campinas, sabe? São vastas áreas de pasto, digamos assim. Áreas propícias para a pecuária. Isso é assim até hoje. O sul tem essa característica muito forte de produzir gado. Gado e cavalos. Quando chega ao sul, a pecuária deslancha. Ela dá muito certo. Inicialmente, até fins do século XVIII, mais ou menos, a principal finalidade de todo esse gado que o sul produzia era extrair o couro. Aí você fala, pô, mas e a carne? Pois é, a carne ela estragava. Ela era desperdiçada. Por quê? Porque não tinha pessoas o suficiente para comer toda essa carne. Imagina hoje em que o gaúcho argentino, todo esse pessoal da região sul, é muito conhecido por fazer churrasco. Imagina hoje você fala para eles, ó, essa região de vocês aí, durante um tempo, a carne estragava, porque não tinha quem comesse. Isso começa a mudar, especialmente a partir de 1780, quando o charque, a indústria do charque, vai aparecer nessa região. E o que é charque? Ora, charque é carne seca. Então, quando eles começam a salgar a carne, secá-la ao sol, você tem possibilidade de mandar essa carne para outras regiões do país. Aí essa carne vai ser devidamente comida e não estragar. E além do gado, deu muito certo nessa região a criação de cavalos. Cavalos e mulas, também conhecido como muares. As mulas são muito importantes porque, sobretudo quando achar o ouro lá em Minas Gerais, eles vão precisar de força motriz, de alguma maneira de carregar mantimentos, de carregar o ouro. E essas mulas, que tinham muita facilidade em andar em terreno acidentado, elas vão ser muito utilizadas. Então veja, a gente já viu agora os principais fatores que levaram o povo para o interior do país. Para terminar a aula, graças a Deus, você não deve estar aguentando mais, a gente mencionou que a gente viu todo mundo entrando. Pô, mas e os tratados que eles tinham? E o Tratado de Tordesilhas? Eles estão ignorando completamente. Eles vão deixar passar? Não, não vão deixar passar. Eles vão agora sentar de novo à mesa e tentar negociar mais uma vez. Só que não é um negócio simples. E nem sempre as pessoas respeitam os tratados. Então você vai ter mais de um tratado assinado. A gente vai falar aqui de 4 para você ter ideia. 4 tentativas e finalmente os caras acertarem quais serão as fronteiras. Primeiro deles, o Tratado de Utrecht. Ele foi assinado entre Portugal e França. Fala, pô, França? O que a França está fazendo aqui? Olha, isso aí tem a ver com um problema de sucessão no trono espanhol. Tem a ver com isso. A França estava envolvida. Para a gente que nos interessa aqui, em relação às nossas fronteiras aqui nas colônias, interessa que, no primeiro tratado, assinado em 1713, eles estabeleceram que o rio Oiapoque, aqui em cima, no norte, ele ia ser o limite de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. E, em 1715, eles concordaram que a colônia de Sacramento aqui no sul, você pode ver aqui no mapa, aqui no sul, que tinha sido fundada por portugueses, pertenceria a Portugal. Foi isso que eles estabeleceram lá no comecinho do século XVIII. Ora, mas esse tratado não agradou muito. Então, em 1750, eles vão assinar um outro tratado, o Tratado de Madrid. Esse é assinado entre Espanha e Portugal. E veja, esse tratado é importante, né? Esse aqui você tem que ter na sua cabeça. E o que esse tratado determinava? Basicamente que onde os países estivessem ocupados, aquele território seria dele. Até aí,
Beleza, se ocupou é seu. Só que eles discutiram sobre a colônia do Sacramento, que fica lá na região, no sul do país, que pega até uma região que hoje pertence ao Uruguai e coisa e tal. Ora, nesse tratado eles estabeleceram que a colônia do Sacramento seria da Espanha e a região dos Sete Povos das Missões seria de Portugal. Só não deu certo esse tratado porque os aldeamentos dessas Sete Povos das Missões não queriam ficar sob domínio português. Então teve briga. Briga feia, inclusive, teve revoltas. Então Portugal não conseguiu ficar com essa região, então esse tratado não foi para frente. Como não foi para frente, eles tentaram outro, em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso. E que esse tratado, agora assinado também entre Espanha e Portugal, estabelecia. E nesse tratado, a colônia do Sacramento ficaria com os espanhóis e a região dos Sete Povos das Missões também seriam da Espanha. Ora, em compensação, a Espanha devolveria para Portugal algumas partes do território do que hoje é o Rio Grande do Sul, que eles tinham pegado para eles. Então eles iam ficar com a colônia do Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões, só que iam devolver alguns pedaços de terra que hoje pertencem ao Rio Grande do Sul, dessa região, eles iam devolver a Portugal. Como Portugal achou que, nesse tratado, eu vou ficar com muito pouquinho e vou devolver muita coisa, vou dar muita coisa para a Espanha, Portugal não aceitou esse tratado. Esse tratado também não foi levado a sério. Ora, o terceiro tratado não deu certo, eles vão tentar de novo. Dessa vez em 1801. Viu? Século XIX já. Tratado de Badajoz. De novo, entre Espanha e Portugal. Estabeleceu que a região dos Sete Povos das Missões seria de Portugal e a colônia do Sacramento ficaria com a Espanha. Basicamente, esse Tratado de Badajoz estabeleceu o que tinha sido determinado em 1750 pelo Tratado de Madrid. É praticamente a mesma coisa. Eles tiveram que brigar uns 50 anos para, tá bom, vai ser desse jeito. E assim, finalmente, eles concordam com as fronteiras. A gente vai ver mais pra frente na história do Brasil que ainda vai ter brigas lá no sul por causa dessas regiões. Mas isso é mais pra frente. Aí você pensa, já que eles encontraram ouro, finalmente encontraram metal precioso, muito provavelmente isso vai mudar a vida daqui da colônia. Vai, não vai? Pois é, eu não sei. A gente vai saber na próxima aula. Até lá!